Ok. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver. Vou tentar usar esse mesmo programa aqui só para ilustrar uma coisa que a gente deixou para trás, que é relativamente simples de se fazer, mas que a gente. Eu acabei não falando isso na hora que a gente estava começando a ver as coisas, que é o define. Qual que é a ideia do define, Lucas? O define é o seguinte: quando você está trabalhando com o programa, você tem alguns números mágicos que aparecem no programa, tá? O que é um número mágico? O número mágico são números que ele tem um propósito, eles significam alguma coisa, certo? E aí, quando você está programando, você usa esse número com esse propósito. O que acontece é que, de repente, você pode, primeiro, o programa pode mudar esse número, querer usar um outro número e tal. Você teria que sair procurando todo lugar do programa e trocando todo lugar onde você usou um, passar a usar o outro número, certo? No nosso caso aqui, por exemplo, nosso número mágico é dois números mágicos nós temos aqui. O 1024 é um número mágico e o menos um é um número mágico, certo? Olha só, eu estou usando menos um aqui, estou usando menos um aqui, estou usando menos um aqui, estou usando 1024, certo? Menos um aqui. Não tem nenhum problema no programa desse jeito. Só que daí, quando você faz o programa dessa forma, primeiro ele fica um pouco menos legível, e segundo, quando você vai fazer uma alteração, vamos supor, não é menos um, é menos, sei lá, menos 5 que eu tenho que retornar. Então eu vou ter que procurar todos os menos uns. Eu vou fazer um truquezinho aqui desnecessário, mas que pode ilustrar. Então, O- pode falar? Uma dúvida. O valor que cada vez que você faz o realoc, você multiplica por 2 o Uhum. maxilinha também não é um número mágico? Pode E ser, o pode ser. inicial do maxilinha também? Podemos tratar esse cara e esse cara como números mágicos também. Mas não são tão críticos quanto esses outros aqui, porque esses outros eles aparecem, vamos dizer assim, em vários lugares, né? Isso daí é uma coisa que é uma característica, é você aparecer a mesma informação em vários lugares, elas estão relacionadas. Então, por exemplo, imagine que em vez de 1024, eu descobri que isso aqui é muito grande. Vamos usar 512. Cara, muito simples. Eu venho aqui e mudo para 512. E venho aqui e mudo para 512 e está resolvido. Então, não é uma coisa assim que, se você for pegar um programa pequeno, que é os programas que vocês estão trabalhando em geral, não é uma coisa tão crítica assim também, certo? Agora, quando o programa começa a crescer muito, pode ser que esse 1024 apareça em vários lugares. Aí você teria que lembrar e achar todos os lugares e mudar. De novo, não é o fim do mundo. Ainda mais se você usa aí um VS Codes da vida que o pessoal gosta, você consegue mudar isso relativamente fácil. Vamos mudar o menos um. Todo lugar que tiver menos um vai virar menos 5, tá? Então, ó, no VI eu posso fazer assim, porcento S menos um menos 5G. O G é para fazer para todos, entendeu? Beleza. Mas aí, eu fiz de propósito uma besteira aqui, tá? Todo lugar que era menos um virou menos 5. Então aqui virou menos 5, aqui virou menos 5, aqui virou menos 5, aqui virou menos 5, tudo bem, né? Tranquilo. Mas aqui virou menos 5 também. Eu tinha um menos um ali, certo? É isso, não faz sentido mudar. E não faz sentido mudar. Então não é todo menos um que eu quero mudar. É só os menos uns que eram saídas do exit. Entendeu? Então, aquele menos um e o menos um que tem aqui são coisas totalmente diferentes. Certo? O fato de ter um menos e o um não significam a mesma coisa. Significam coisas diferentes. Então, também tem esse problema. Então, vamos supor, 1024, eu troco 1024. Mas será que todo 1024 é para trocar? Pode ser que você use o 1024 para alguma coisa em algum lugar e aquele 1024 não é para mexer. Então, para isso, a gente vai evitar usar esses númerozinhos mágicos. Como? A gente vai usar o define. O define é uma diretiva do pré-compilador. O pré-processador, na verdade, que chama. Pré-processador. O pré-processador, ele, antes de passar o programa para o compilador, ele vai resolver essas coisas aí e entrega para o compilador como se não existisse esses defines, entendeu? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui.
deu pau. Normalmente a gente usa define tudo maiúsculo. Deu pau é igual a -1. E outra coisa também no define, a gente costuma colocar uns parênteses, assim, com bastante, sem muita economia de parênteses, para garantir que ele vai ser usado corretamente em todo o contexto. E aqui, ó, ao invés de ser -1, eu vou colocar deu pau. Óbvio que vocês vão colocar um nome melhor, tá? Vocês vão colocar um nome do tipo saída, sei lá, não foi, saída não graciosa, sei lá, vocês vão colocar. Aqui, todo lugar que foi -1 ficou deu pau. Que é a gíria que a gente usa em programação. Se você assistir esse vídeo fora do contexto, é a gíria que a gente usa em programação para quando o programa deu pau, ou quando o programa não funciona. Aqui, olha, vamos colocar aqui o max len, que é o 1024, certo? Como é que funciona o define? É define o nome da macro que eu estou querendo definir e o que eu quero que ele use no lugar, todo lugar que ele achar esse cara, ele vai usar esse cara aqui, certo? Então eu vou vir aqui, eu vou colocar max len e aqui eu vou colocar max len. E, na verdade, antes eu tinha um outro max len, né, que era aqui. E não vamos colocar max len aqui não. Mas tá aqui, ó. O max len, ele é 1024. Usar 1024 e usar max len é exatamente a mesma coisa. Usar deu pau e usar -1 é exatamente a mesma coisa. Só que o código fica um pouquinho melhor. Então, ó, você chegou aqui, -1. Você não tem dúvida que -1 não deu certo. Certo? -1 é uma sinalização de que as coisas foram erradas. Quando você chega aqui, max len, tudo bem, então eu aloco um cara de um determinado tamanho, leio no máximo esse tamanho, certo? Agora, o que significa esse max len e o que significa esse deu pau? Tá aqui no define, aqui em cima. Eu posso colocar parênteses aqui também, tá? Não preciso, mas posso. What? Diga. O define ele vai fazer igual o include, que ele meio que copia e cola o que tá na frente. Exatamente. Ele vai simplesmente substituir. O que está ali no define vai ser colocado no lugar. O compilador, ele não enxerga o include, ele não enxerga o define, tá? Para o compilador, o que aparece ali é o parênteses 1024, parênteses -1. É isso que aparece para o compilador. Não aparece nenhuma outra coisa. Eu posso, por exemplo, criar aqui um define error, mensagem, erro. E aí eu posso colocar o que eu quiser aqui. Ó, outra coisa também. Não tem ponto e vírgula, essas coisas aqui. Por que, na verdade, pode ter ponto e vírgula, mas por que não tem? Porque ele vai realmente substituir. No lugar que eu colocar, vamos supor que eu colocar aqui deu pau, ponto e vírgula. Então, aqui, ó, vai ficar -1 ponto e vírgula ali dentro. Que é uma coisa que não faz sentido. Por isso que não tem aquele ponto e vírgula lá em cima. Ele faz uma substituição cega mesmo. Se você quiser colocar o ponto e vírgula, você coloca. Se você não quiser, a substituição vai ser literal. Tá, agora aqui eu posso trocar a mensagem. Em vez de eu colocar aquilo ali, colocar essa mensagem, eu posso colocar a mensagem. Mensagem de erro. E aí, todo lugar que eu for usar, eu coloco a mensagem de erro. Certo? O que é a mensagem de erro? Procura aqui em cima está dizendo, ó, a mensagem de erro é isso. Se eu precisar mexer na mensagem de erro, cara, vamos colocar uma coisa um pouco mais educada na mensagem de erro. Eu venho aqui e altero, todo lugar que usa a mensagem de erro vai ser alterado também, tá? Então, agora, a única coisa que a gente vai fazer é compilar o programa e a mensagem de erro não existe, óbvio. Porque nesse caso aqui não faria sentido. Compila, certo? Ele está exatamente igual antes, exatamente igual. O define, sempre que você tem variável, sempre que você tem números mágicos esparralhados para o seu programa. Você quer usar isso daqui como define? Você poderia fazer também. Só que chega num ponto que você começa a exagerar, certo? Você chega num ponto que você fala, não, eu não quero número nenhum. Vamos chamar aqui de fator
cria um define 1, tipo um extenso 1. Por exemplo. Aí não faz muito sentido. Mas aqui, por exemplo, nesse caso, a sugestão, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando len inicial e fator crescimento. E aí agora eu posso ter aqui define len inicial 50. Define fator crescimento 2. Certo? Tá, beleza. Então tá desse jeito. Tem uma vantagem quando você faz isso aí, e aí é uma coisa seguinte, ó. Eu posso ter esses defines em ponto H. Opa. Eu posso ter isso no ponto H, e aí eu incluo aqui, ó. Como é que eu chamei? Meu. Isso. Certo? Veja só. Esses carinhas aqui estão todos dentro do ponto H. Também. E aí, qual é a vantagem disso? Bem, qual é a vantagem disso, Lucas? Teu código fica melhor de ler. E mais que isso ainda, eu posso colocar todos os meus defines no ponto H e aí eu só incluo todos os lugares que eu preciso. Todos os arquivos que precisa, eu incluo. Certo? Inclusive, aí todo mundo vai estar usando os mesmos defines também, tá? Então, define é basicamente isso. O que o define pode fazer também? Esse é o uso mais básico do define. E é assim que, em geral, a gente vai acabar usando. Então, sempre que você for pegar o código e você tem que colocar um tamanho máximo, por exemplo, você sabe que tem várias coisas que vão depender desse tamanho máximo. Então, talvez seja legal você colocar um define. Eu tenho, sei lá, o tamanho máximo do nome da pessoa. Tamanho máximo para nomes. Então, é legal você criar um define para tamanho máximo para nome, porque você vai usar aquilo várias vezes. Os códigos anteriores a gente teve isso em vários momentos. A gente pegava mesmo, sei lá, 10, mas 10 era o quê? 10 era o número de notas. Mas eu vou usar isso daí várias vezes e é 10 e é fixo. E se eu quiser mudar para 15? Sai procurando todo lugar que é 10 e muda para 15. Mas daí eu mudo a nota do cara de 10 para 15 também, que tem algum lugar que tem a nota do cara. Não, arruma, cria um define para dizer número de notas. 10. Beleza. Quando se for número de notas, você usa esse macro. Chama macro, tá? Ou define. Quando você tiver usando para o 10 para outra coisa, que é a nota que o cara tirou, usa o 10. Certo? Então, o define vai permitir com que a gente faça esse tipo de coisa. Tudo bem, Lucas? Ok. A única coisa que a gente vai fazer a mais no define é o seguinte: nós vamos usar o define, vamos fazer um uso legítimo do define, que é fazer assim, tipo define. O define ele pode ser, ele pode fazer como se fosse um pequeno programinha. Então agora eu estou fazendo aqui um define, mas o define vai ser o max. Só que ele vai aceitar parâmetros no max. Certo? Vai aceitar alguns parâmetros no max. Aí, você pode colocar aqui é o que é o max. O que significa o max por parâmetro? Aí você coloca, quando ele achar o max, xy, substitua por isso daqui. Certo? Substitua, sei lá, por x mais y, se eu quiser. Não é isso, mas estaria ok. Todo lugar que ele achar max, com 2 parâmetros, ele substitui. O que é comum do max é fazer assim, max, não pode esquecer dos parâmetros, dos parênteses, x maior que y. Nunca economize parâmetros quando você vai fazer macro. Por quê? Porque você vai tentar fazer macro, a macro vai dar errado, você vai descobrir porque faltou parênteses. Tá bom. É porque eu tô definindo. Oi? Daí você vai descobrir depois de 5 meses de debugging. 5 Porque meses não de é uma debugging. coisa óbvia. Exatamente. No caso aqui, se ele achar um max x e y, ele vai substituir por isso daqui. Se x maior que y é x, se não é y. Certo? Então agora eu posso pegar em qualquer lugar que eu estiver trabalhando, eu posso fazer, sei lá, int x que recebe o max de 5 e max linhas. Por exemplo.
Isso daqui, o que que o compilador vai ver? O compilador vai ver isso aqui, ó, vai ver x recebe a 5 maior que max linhas ou 5 max linhas. É isso que o compilador vai ver. Certo? Eu escrevi essa linha aqui. Eu escrevi a linha 37 e o compilador vai ver a linha 38. Beleza? Isso aqui é um uso legítimo de macro. Por que que a gente coloca parênteses? Quer ver? Eu vou mostrar por que que a gente coloca parênteses. Quer ver? Deixa eu ver aqui. O que que poderia dar errado? O que que eu poderia fazer dar errado? Vamos fazer um macro que é... Vamos supor que eu quero fazer... Esse aqui seria um exemplo ruim, no sentido de que a gente certamente não faria uma macro tão simples. Mas vamos imaginar que a macro é essa. É x vezes y. Certo? Não coloquei parênteses. Não coloquei parênteses. Então, nós vamos usar essa macro. Int x é igual a multi 6 e 8. O que que o compilador vai ver, Lucas? X igual a... Você consegue... Espera, deixa eu só fazer um split aqui. Eu tava respondendo a pergunta no chat. Tá? Vamos ver, ó. Eu vou colocar a macro aqui em cima. A macro tá na linha 9, tá? Então, o que que acontece? É x mais 8. O que não é problema, tá ok. Agora, imagine que eu fizesse isso aqui. X vezes 8, perdão. X vezes 8, que dá 48, e é o que eu espero. Agora, imagine que eu fizesse isso daqui, ó. Certo? Beleza? O que que vai dar essa macro aqui? Vamos expandir essa macro? Ó, a gente sabe que vai ser 8 vezes 11, certo? Então deveria dar 88, beleza? Mas não vai ser isso que o x vai ter, porque a macro vai ficar isso aqui. 6 mais 2 vezes 8 mais 3. É isso, ele substituiu a primeira parte pela segunda parte. E o compilador vai ver isso daqui. Aí o que o compilador vai fazer, Lucas? Vai fazer uma coisa completamente errada. Vai Total. calcular primeiro 2 vezes 8 e depois Sim. somar. Exatamente. O compilador vai multiplicar 2 vezes 8, que vai dar 16, mais 6, mais 3. É isso que ele vai fazer. Que é totalmente diferente do que provavelmente você queria que ele fizesse aqui. Certo? Mas assim, a macro não é esperta de perceber o que você colocou nos parâmetros. Ela não se importa com o que você colocou nos parâmetros, para falar a verdade. Ele imagina que você está tomando os cuidados que deveriam. Ele simplesmente substitui. Onde era x, no parâmetro x, eu substituo por x. Parâmetro y, substituo por y. E bola para frente. Tá? Por isso que o jeito correto da gente fazer a macro é, quando você for fazer a macro, não economize nos parênteses. Não economize nos parênteses. Agora, essa macro aqui vai ficar como? Eu vou colocar o jeito certo aqui embaixo. Vai ser o quê? Vai ser abre parênteses, abre parênteses. Opa, aqui eu sumi com 2, né? Abre parênteses, abre parênteses. 6 mais 2, fecha parênteses, asterisco, abre parênteses. 8 mais 3, fecha parênteses, fecha parênteses. Agora tá certinho. Vai fazer exatamente o que a gente esperava. Ok? Então é por isso que a gente acaba colocando as macros. Por fim, a última coisa para a gente falar, bem, de novo, esse daqui é ok. Eu não vejo motivo para você fazer uma macro para multiplicação, por exemplo, mas se você quiser, pode fazer. Agora, a macro, ela é mais poderosa que isso ainda, gente. Mais poderosa. Eu poderia fazer uma macro assim, ó. Define equal. Certo? E aqui, ó, eu poderia fazer assim, ó. E tá ok.
A macro vai substituir. Aonde ele tem o equal, ele vai virar igual, igual. Certo? E aí, ele vai ficar igual, porque o programa, quando o compilador for ver isso daqui, ele vai ver o igual, igual, não vai ver o equal. Então, bola para frente. E vai funcionar. Ah, vamos fazer um negócio útil. Não muito, mas poderia ser. Define is not null. Que é diferente de null. Certo? E aí eu posso colocar aqui. Não, is null. Is not null não é legal. Nesse caso, vou colocar is null. E aqui eu posso colocar linhas is null. If linha is null, coloca aqui. Ah, e aí vamos arrumar, né? E vamos arrumar aqui para ser igual. Mas não tem a possibilidade do define do null rodar antes do define do is null, dele trocar para linhas igual a is zero, que é null? Sim, não tem problema. O compilador, na verdade, não enxerga null também. O compilador enxerga zero, Não. porque o null por si só é um define. Mas eu digo, daí ele vai rodar linhas, ele fazer primeiro a substituição do null igual a zero e depois do is null igual a tal. Então, mas Daí o ele que vai dar erro não vai, no preprocessador. não vai. Não vai porque null já é zero. O null é um define. Então, ele sempre esteve com a gente. Na verdade, o compilador vai enxergar sempre isso aqui. Isso aqui que o compilador vai enxergar. Mas eu quero dizer, se ele substituir na palavra is null para ele trocar para Não. Ele não vai. zero. Não entendi. Vai, fala de novo. É tipo, ele trocar para is zero. Não. A palavra null, o define é a palavra null. Ele não vai substituir parte da palavra, senão seria um caos. Ele só pega a palavra inteira. Entendeu? Não é uma substituição de parte da palavra. Se você trocar qualquer outra coisa aqui, ó, isso aqui já não vai ser substituído mais. Porque isso aqui seria o define x is null, tá? Ok, deixa eu parar aqui que já ficou um pouco longo.